Saudações a todos. Na aula de hoje eu vou falar sobre um tema bastante relevante para todos aqueles que atuam na área da administração pública. Refere-se aos atos de improbidade administrativa. O que é a improbidade administrativa? A gente poderia falar que o ato de improbidade administrativa é, na verdade, um ato de imoralidade administrativa, mas um ato de moralidade qualificado, ou seja, um ato de moralidade mais grave, né? Então, o servidor público, ele se utiliza do cargo para, de repente, conseguir uma vantagem que não é inerente ao cargo, ou para causar algum prejuízo para a administração pública, ou eventualmente violar algum dos princípios da administração pública. Pensando nisso, o legislador criou a Lei 8429 de 92, 2 de junho de 92, que é a lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis para os agentes públicos nos casos que eu mencionei, as três hipóteses, né? Enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública. Também atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário e atos de improbidade administrativa que violem os princípios da administração pública. A quem se aplica essa lei? Essa lei se aplica a qualquer agente público, servidor ou não. Por quê? Eu posso ter alguns agentes públicos, né, que não são necessariamente servidores públicos. Então, o mesário eleitoral, por exemplo, ele é um agente público, mas ele não é servidor público, ele não tem um vínculo de trabalho com a administração pública, certo? O ato de improbidade administrativa abrange tanto na hipótese de administração direta, tanto na hipótese de administração indireta, quanto na hipótese de administração fundacional em qualquer das três esferas, né? Esfera federal, União, esfera regional, Estado, Distrito Federal, ou na esfera local, municípios, ok? Também é importante lembrar que, mesmo em caso de empresa pública e sociedade de economia mista, é possível que o servidor, que o agente público cometa atos de improbidade administrativa. Por quê? Porque em todas essas hipóteses, esses entes, eles recebem dinheiro da administração pública. Então, no caso das empresas públicas, o capital delas é 100% do Estado. No caso da sociedade de economia mista, mais de 50% é do Estado. E no caso das paraestatais, também é possível que parte desse capital venha do Estado. Então, nesses casos em que parcela do dinheiro vem do poder público, né, é possível a condenação em sede de atos de improbidade administrativa. Lembrando só que esses atos de improbidade administrativa são sanções na área administrativa, não são sanções penais, tá? Então eu tenho crime próprio, crime de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, etc. Ok? O conceito de agente público vem estabelecido na lei. Então, agente público, para fins de improbidade administrativa, é todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades que eu mencionei para os senhores há pouco. Tudo bem? Bom, os princípios que devem ser observados, obviamente, são os princípios da administração pública, aqueles que nós vimos lá no artigo 37 da Constituição Federal, e outros expressamente incluídos aí na referida lei. Só um detalhe, vocês vão verificar que no artigo 4º, ele não fala de eficiência, ele fala de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Por que isso? Bom, a explicação é bem simples. A lei é de 92, a Constituição é de 88, só que a emenda constitucional que incluiu a eficiência nos princípios da administração pública é a emenda constitucional número 19 de 1995. Então, quando a lei de improbidade administrativa ela entrou em vigor, esse princípio da eficiência ainda não havia sido inserido na Constituição Federal, e aí por isso que aparentemente é uma pequena diferença, mas é óbvio que o princípio da eficiência também encontra-se englobado aí, ok? Bom, então só para exemplificar um pouquinho a história, né? Então eu tenho um sujeito ativo, agente público, que pode ser servidor ou não, e também o terceiro beneficiário desse ato de improbidade administrativa. E em relação ao sujeito passivo, eu posso ter tanto a administração direta quanto a administração indireta, fundacional, autárquica, que eu havia falado para vocês, né? E qualquer empresa na qual o Estado tenha contribuído com parte dos recursos, ok? Bom,
Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para nos próximos vídeos comentar um pouco sobre as 3 condutas aí que caracterizam atos de improbidade administrativa. Espero que apreciem aí os nossos vídeos e aproveitem nos seus estudos, provas, concursos ou no dia a dia profissional, ok? Abraços e até mais.